Oi, pessoal! Dando sequência ao nosso estudo de física, a gente vai começar a conversar sobre as grandezas físicas. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa compreender o que são grandezas físicas. Em física, a gente trabalha com algumas grandezas que podem ser quantificadas e que, portanto, têm um valor numérico. E além de um valor numérico, essas grandezas vão apresentar sempre uma unidade de medida. Quais são as grandezas físicas que provavelmente vocês já ouviram falar, já conhecem? Tempo é uma grandeza física, então a gente consegue quantificar o tempo, né, dando um valor para o tempo, para um intervalo de tempo, para um tempo gasto. Esse tempo vai ter uma unidade de medida, então eu não posso simplesmente dizer que o tempo é 1. Eu preciso sempre determinar uma unidade de medição. Por exemplo, uma hora, 1 minuto ou 1 segundo, que é a unidade mais utilizada em física, que faz parte do Sistema Internacional de Medidas. Massa, a gente pode quantificar determinando uma unidade de medida, por exemplo, quilogramas. Temperatura, né? Então tem várias grandezas físicas que vocês já ouviram falar, certo? Distância percorrida, a gente pode medir em metros ou a gente pode medir em quilômetros. E a gente vai parar aqui em velocidade, que é a nossa grandeza física, foco de estudo hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho nessa aula sobre uma grandeza física específica, que é a velocidade. E aqui tem um exemplo de unidade de medida, que é metro por segundo. Vocês provavelmente já ouviram falar de quilômetros por hora, certo? São duas unidades de medida que a gente pode usar para a velocidade. Mas no sistema internacional, a gente usa como convenção a unidade de metros por segundo. Aceleração, força, são outras grandezas físicas que nós vamos conversar aqui ainda durante o nosso estudo. Hoje, o nosso foco é a velocidade. Então vamos entender o que é velocidade. Então, pessoal, quando a gente fala em velocidade, a gente precisa primeiro fazer uma diferenciação entre velocidade instantânea e velocidade média. Velocidade instantânea lembra instante. Então, é aquela velocidade do momento. Exemplo, você está dentro de um carro, você olha no velocímetro para ver qual é a velocidade daquele instante. Aí o velocímetro está marcando 60 km por hora. Então, essa é a velocidade instantânea. É óbvio que durante um percurso, essa velocidade sofre variação. Essa velocidade pode aumentar ou pode diminuir ao longo de um certo percurso, certo? Portanto, quando a gente fala em cálculo de velocidade, a gente está falando em velocidade média. Então, eu quero saber qual foi a velocidade média ao longo de um percurso. Claro que ao longo do percurso a velocidade variou, mas a gente vai calcular uma média. Então, como é que eu calculo a média da velocidade? Eu preciso de duas informações, então eu preciso de dois componentes, né? Então, a velocidade média é uma grandeza física que está envolvida com outras duas grandezas físicas: o espaço percorrido e o tempo gasto. Então, para eu calcular a velocidade média ao longo de um percurso, eu preciso saber qual é o tamanho do espaço percorrido ou a distância percorrida, né? E quanto tempo? Qual é o intervalo de tempo que demorou para essa distância ser percorrida? Posso chamar de intervalo de tempo, posso chamar de tempo decorrido. Tudo bem? Então, se eu sei a distância percorrida, ou seja, o espaço percorrido, se eu sei o tempo, eu consigo calcular a velocidade média. Como exemplo, a gente tem aqui essa tartaruguinha, uma fofinha, atravessando um certo espaço. Ela percorreu aqui 40 centímetros. E ela demorou para percorrer esses 40 centímetros 4 segundos. Então, qual a velocidade média dessa tartaruguinha? 40 centímetros dividido pelo tempo, 4 segundos. 40 dividido por 4. Então, a velocidade média dessa tartaruguinha foi 10 centímetros por segundo. Certo?
Então, vamos ver alguns exemplos de aplicação, galera? No próximo vídeo, a gente vai resolver alguns exercícios juntos, para vocês entenderem quais são as possibilidades de cálculos que a gente tem, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!